responder, pessoal. Silêncio, olhar para frente, prestar atenção aqui. Então, na aula de hoje, nós vamos falar do filósofo contemporâneo Noam Chomsky, filósofo norte-americano, nasceu em 1928, é vivo ainda, inclusive comenta muito sobre a política aqui no Brasil. Ele vai trabalhar no campo da ética. A principal contribuição dele é no campo da filosofia da linguagem, onde ele diz que há estruturas, ou que o ser humano já nasce com algumas estruturas linguísticas que permitem a ele organizar uma linguagem. Então, já há uma disposição natural da humanidade para desenvolver a linguagem. Tanto que as linguagens têm toda uma sintaxe, uma estrutura linguística similar, realmente ali com sujeito, verbo, predicado, que é essa estrutura básica das orações. E ele vai trabalhar também no campo da ética. A ética reflete sobre o quê? Você sabe? Ethos é uma palavra de origem grega, vem de ethos, que significa comportamento. E a ética vai refletir sobre o nosso comportamento, sobre as noções de bem e mal, certo e errado, como nós devemos ou não agir. Então, a ética está nesse campo de conhecimento. Noam Chomsky, além da linguagem, vai refletir sobre ética e política. E ele vai buscar estabelecer princípios universais de comportamento. Será que dá para estabelecer princípios universais de comportamento? Vocês são universalistas ou relativistas? O universalismo diz que há princípios que todos os seres humanos devem obedecer. Princípios éticos, princípios de comportamento, princípios de certo e errado, de bem e mal. Os relativistas vão dizer que não. O bem e o mal é relativo, depende da cultura, depende da localização geográfica, depende do tempo histórico. Para os relativistas, o que era certo no passado hoje é considerado errado. O que é certo para a cultura ocidental, por exemplo, é considerado errado dentro da cultura islâmica. Nós vemos no Ocidente, o Ocidente adotou a ética cristã, e na ética cristã, o certo, o bem, é a monogamia. Entre os muçulmanos, os islâmicos, o certo, o bem, é a poligamia. O homem pode ter várias mulheres. Se olharmos para algumas culturas da Ásia, lá tem algumas culturas onde as mulheres podem ter vários maridos. E para vocês, como é que deve funcionar isso? Deve haver princípios universais de comportamento, ou o comportamento é relativo, depende do tempo e do lugar para se formar? Oi? Não entendi. Se vocês quiserem responder também, pode responder. Oi? Relativo? Oi? Sobre o nosso comportamento, né? Será que deve se estabelecer princípios universais de comportamento, válido em qualquer tempo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa? Ou o comportamento é relativo? Cada cultura, cada tempo, cada lugar deve estabelecer os seus princípios éticos. Não matar, né? Tem muita gente que apela para isso. Muita gente que apela para algumas coisas um pouco mais complexas, como matar. Será que não matar deve ser um princípio ético universal? Ou não? Ou há situações e circunstâncias onde matar é certo? Depende. Na nossa legislação há o direito de matar em legítima defesa, né? É porque o ato de matar ele é errado de qualquer jeito. Situação e Mas aí circunstância. acontece que existem circunstâncias que atenuam a gravidade do que foi cometido, mas é errado. Sim. Essa é uma das reflexões, é um dos princípios. O relativismo ele é meio problemático. Quando você diz que deve se preservar as culturas dos povos, né?
tem a poligamia dentro do islamismo. Aí o homem pode casar com várias mulheres. Beleza, se as mulheres consentirem com isso, tranquilo. Assim como na Ásia tem mulheres que podem casar com vários homens. Uma mulher pode ter vários maridos. Na Ásia. Tem uma cultura lá que a mulher pode ter vários maridos. Se é consensual dentro da comunidade, beleza. Agora, dentro de algumas regiões da África, por exemplo, nós temos algumas práticas culturais que são meio problemáticas. Meio não, extremamente problemáticas. São práticas que, inclusive, são defendidas pela galera Red Pill, MGTOW, Red Pill, MGTOW, os Incel. Oi? O que é esse último nome? Incel ou MGTOW? Os dois. MGTOW é homens que decidiram seguir sozinhos. Vem do inglês, men's run, walking. Você fala que a mulher não é necessária, sabe? Não é necessário. MGTOW é o homem que decidiu seguir sozinho, porque para eles as mulheres são hipergâmicas. As mulheres são interesseiras e não tem pra homem. Oi? Com certeza. Os incel é o celibatário involuntário, é aqueles que não conseguem pegar ninguém, e aí passa a ter ódio das mulheres porque as mulheres não dão ideia para eles. Incel, MGTOW, os Red Pill. Red Pill é uma filosofia que usa princípios do MGTOW, dos Incel, dentro de várias coisinhas para poder dizer a mesma coisa. E aí o mais famoso hoje dessa galera é chamado de 38. Tá em tudo quanto é podcast. 38, ele defende não diretamente, mas ele concorda com práticas que acontecem, por exemplo, no mundo islâmico, principalmente na África, que é a prática de decepção ou cauterização do clitóris feminino. Para a mulher não sentir prazer. Porque assim a mulher deixa de ser hipergâmica, na cabeça dessa galera maluca. Será que isso aí, essa prática, se bem que isso aí existia também no Ocidente, até a década de 50 nos Estados Unidos, meninas, mulheres que eram pegas se masturbando, tinham o clitóris cauterizado. Nos Estados Unidos, o país da liberdade, né? A masturbação era vista como crime. Sexo oral é a mesma coisa. Um casal no estado norte-americano, agora não lembro, foi pego praticando sexo oral dentro do carro na década de 1990. Os dois foram presos, né? Não porque era um atentado ao pudor, mas porque a prática do sexo oral é errada. Né? Porque na perspectiva cristã, o sexo é só genital. A boca não é um orifício apropriado para fazer sexo. Então, será que essas coisas devem ser passíveis de legislação ou de princípios universais de comportamento? Bem problemático, sim. Mas vamos lá, continuando aqui. Se escolhermos, podemos viver um mundo reconfortante de ilusões ou de ilusão. Então, na verdade, nós escolhemos viver num mundo de reconfortante de ilusão segundo Noam Chomsky, porque a gente julga sempre os outros de acordo com uma regra moral que a gente nunca aplica a nós mesmos. Na hora de julgar os outros, a gente é um leão. Na hora de julgar a gente mesmo, a gente é um gatinho, né? E aí, muita gente escolhe viver numa reconfortante ilusão. A ilusão sempre de que o outro está errado, eu não. O outro eu julgo com uma regra muito mais dura. Quando eu mesmo faço as merdas, eu falo, não, peraí. Eu fiz isso por causa disso, daquilo, eu tento arrumar justificativas. O Platão já falava disso na sua obra República, lá de 380 a.C. Ele afirma que muitos de nós vivem num mundo de ilusão. Na verdade, esse mundo aqui é um mundo de ilusão, um mundo de aparências. A verdade não está aqui nesse mundo, a verdade está no mundo das ideias. Depois, em 1739, Meirinho publicou a sua obra Um Tratado do Entendimento do Homem. Agora ele era um empirista. O que é empirismo? Vocês lembram? Lembram o que é empirismo? Corrente filosófica diz que nós conhecemos graças à
experiência. Qual é a experiência? Experiência sensível, ou seja, graças aos sentidos, os 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Mas no campo da ética, ele vai dizer que são necessários alguns princípios físicos anteriores à experiência para nortear o nosso comportamento, o nosso julgamento moral e também um julgamento político. Quais princípios devem ser esses? O Kant vai dizer que são 3 princípios. Kant vai na mesma linha de Hume, ele vai dizer que são 3 princípios que a gente tem que ter para fundamentar a ética, a sua fundamentação da ética dos costumes. Embaixo de Eva, sei lá. Ela. Isso, embaixo, é o quê? Angariar. Obrigada. Para Kant são 3 princípios que fundamentam a ética. A ética de Kant é fundamentada por 3 princípios, que é a liberdade, a vida após a morte e Deus. Primeiro, a liberdade. A liberdade é algo que não tem como provar empiricamente. Como é que eu vou saber se eu sou livre ou não? Será que eu faço as minhas escolhas ou não? Na perspectiva religiosa, para muitos não existe liberdade, porque a predestinação, se Deus é onisciente, Ele sabe de tudo, se Ele sabe de tudo, Ele sabe o que a gente vai fazer antes mesmo da gente fazer. Se Deus sabe o que a gente vai fazer antes da gente fazer, é porque a gente não é livre, já está tudo predestinado. Tem outros que são mesmo científicos, que são deterministas. Eles vão dizer o seguinte: a liberdade é uma ilusão da nossa consciência. Na verdade, tudo que a gente faz é motivado por ações mecânicas do nosso organismo, dos nossos neurônios. Então, aquilo que a gente acha que é escolha, na verdade é uma ilusão da nossa consciência que acontece depois que processos bioquímicos e neurológicos, neurofisiológicos, já determinaram nosso comportamento. Então, você ter acordado e ter vindo para cá hoje não foi uma escolha sua. Foi processos químicos, físicos, neurofisiológicos do seu corpo que te trouxeram até aqui. Antes mesmo de você fazer a escolha. Então, o despertador acordou o seu organismo. Primeiro você acorda, só depois você toma consciência. Isso os deterministas científicos falam, entendeu? Você acordou por causa do barulho, só depois você toma consciência. Você supostamente escolheu vir, mas não. Processos neurofisiológicos já estavam te orientando para vir, e aí só depois que você achou que tinha escolhido vir, entendeu? Isso acontece em milissegundos. É tão rápido esse processo que a gente não percebe. É uma galera que defende essa perspectiva. Não, bem, é muito louco. Olha. Você fala que você não é livre porque o seu cérebro é um ser separado de você e é ele que escolhe. Não é que é separado. Só a consciência é uma ilusão do seu cérebro. É uma ilusão muito importante. Ela foi fundamental no processo evolutivo para essa galera. A consciência. Foi ela que nos trouxe até aqui, enquanto humanidade. Ela que levou o ser humano a ter sucesso. Mas a consciência é uma produção do cérebro. O cérebro, ele funciona de acordo com mecanismos neurofisiológicos. E aí uma das coisas que o seu cérebro produz é o que é chamado consciência. A consciência é só uma ilusão. O cérebro, ele atua tudo ali organicamente antes, para depois a ilusão ser criada da consciência, do eu, da sua identidade. Então a liberdade, primeiro tem que admitir que a gente é livre. Porque se não houver liberdade, não tem ética. Porque senão não tem como julgar o certo e errado. Se todo mundo faz algo já pré-programado, então não tem ninguém fazendo nada errado, porque todo mundo está só seguindo o instinto. Por isso que eu não posso julgar um animal. O animal, ele não faz escolhas. O animal, ele segue os seus instintos. Vida após a morte. Por que para Kant tem que ter vida após a morte? Porque se não tiver vida após a morte, não vai ter julgamento. E aí ele fala, nesse mundo aqui, muita gente que só faz o mal, se dá bem. E aí, como que eu posso dizer que há justiça se tem gente que faz o mal e se dá bem?
Aí eu preciso postular uma vida após a morte para que essa pessoa que só fez merda essa vida e se deu bem nela, na outra se ferre pra caralho. E tem que ter Deus, porque é Deus quem vai julgar essa vida após a morte. São 3 princípios da ética kantiana, né? E aí, para Kant, é necessário ter um imperativo categórico também, que é universal. Age de tal maneira que o teu comportamento possa se tornar uma lei universal. Vale em qualquer tempo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Depois do início do século XX, John Dewey afirma aí que a política é a sombra lançada pelos grandes negócios sobre a sociedade. Na verdade, todos os políticos, eles criam sombras, ilusões, para nos enganar e nos iludir. E fazer com que a gente viva nesse mundo reconfortante de ilusão. E aí sempre o governo nosso é o bom, o outro que é o ruim. Isso acontece na política brasileira hoje. A galera da esquerda acredita, na sua reconfortante ilusão, que o atual governo é muito melhor que o outro. Por quê? Ela não usa a mesma regra para julgar as merdas que o Bolsonaro fazia para julgar as merdas do atual governo. Eles passam um pano no atual governo e metem o pau no governo anterior do Bolsonaro. A mesma coisa faz os bolsonaristas. Hoje os bolsonaristas detonam coisas que o Lula e o PT estão fazendo que o Bolsonaro fazia, mas ele prefere ver na reconfortante ilusão de que com o Bolsonaro era melhor. E hoje tudo que acontece, mesmo que sejam coisas que o próprio Bolsonaro também fazia, então isso agora é errado. Bolsonaro cortava verbas. Aí a esquerda metia o pau. E os bolsonaristas se defendiam a corte de verbas. Agora, o governo Lula corta verbas. Os bolsonaristas metem o pau no governo Lula, porque está cortando verbas, quando eles não metiam o pau no Bolsonaro. E aí o governo dos esquerdistas vai defender. Peraí, eu preciso do corte de verbas, tem que ter uma responsabilidade. É assim, na hora de julgar o outro, a regra é máxima moral ali. Na hora de julgar a si mesmo, aí você passa pano. O John Rawls tem a noção de universalidade de Kant, na sua teoria da justiça. Ele vai defender uma teoria da justiça como equidade. Ou seja, a justiça tem que buscar não a igualdade, não é que todo mundo seja igual, mas a equidade. O que é a equidade? A equidade é você buscar o equilíbrio. Tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual. O princípio da justiça do John Rawls deu origem às cotas. As cotas é um princípio não de igualdade, mas de equidade. Não é para tratar todo mundo de forma igual. Se você tratar todo mundo de forma igual, não tinha cotas. Equidade por quê? Porque você olha para o parlamento, você vê que tem mais de 50% da população feminina, mas não tem 50% de mulheres na Câmara. Você vê que mais de 50% da população brasileira é preta ou parda, mas não temos esse tanto de gente, 55% de pessoas nesse contingente, preto e pardo, na universidade. Por isso que é preciso cotas. A mesma coisa é entre os juízes, deveria ter cotas. Você olha lá para os magistrados, os juízes do Brasil, esses são brancos. Não tem preto e pardo. Então a cota é para isso, a equidade é isso, para o John Rawls, né? A equidade é você tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Se tem algum grupo que está sendo marginalizado, excluído, esse grupo precisa ter uma equalização para poder equilibrar ali. Se admitimos aí que o nosso governo é naturalmente mais ético que os outros governos, escolhemos viver num mundo de reconfortante ilusão. É isso que faz o mundo, né? A galera sempre acha que aquele governo que ele defende está certo e o outro está sempre errado. Para romper com essa ilusão, precisamos examinar a evidência dos atos reais do nosso próprio governo e aplicar os mesmos princípios éticos que aplicamos aos outros governos. Então nós devemos usar a mesma regra para todo mundo. O problema é que o ser humano não faz isso, vai dizer o Chomsky. O ser humano sempre julga o outro de forma muito mais dura do que julga a si. Os Estados Unidos, aliás, os Estados de forma geral não são agentes morais, são as pessoas que são, né? Então não devemos julgar o Estado como um agente moral, porque o Estado não é um ser humano. Só o ser humano é moral, porque só o ser humano é livre, faz escolhas. Então ele parte de um pressuposto, que nós somos
livres. Mas a galera determinista gera um B.O. aí, porque a galera determinista não tem nem como você falar que tem que ter justiça, não pode ter nem julgamento, porque está todo mundo ali vivendo de forma pré-programada biologicamente, né? Ou a religiosa também, tem a galera aí religiosa que defende que Deus é onisciente. Só terminando aqui. Então, no campo da ética, para o Chomsky nós devemos adotar a universalidade. A régua que a gente julga os outros tem que ser a mesma régua que a gente julga a nós mesmos. O tio Sam, Estados Unidos, é a personificação dos Estados Unidos, criada ali no contexto da Primeira Guerra Mundial. É uma das incontáveis peças usadas pelos governos para angariar apoio público e aí fazer com que o norte-americano enxergue os Estados Unidos como certo, o resto do mundo como errado. E aí por isso os Estados Unidos podem invadir o outro. Por quê? Eu estou certo. Eu sou o defensor da liberdade. Eu tenho que levar essa liberdade para o planeta. Essa é a visão do norte-americano. E o chão se mexe o pau do norte-americano porque eles vivem essa ilusão aí de que são superiores, de que são o país da liberdade. Mas o país da liberdade, como eu disse, né? Até a década de 50, a menina que era pega se masturbando, tinha que ficar esculturizado. Até a década de 60 não tinha direitos civis para os negros. Até a década de 90, sexo oral era crime. Então, são coisas aí malucas dessa terra da liberdade. Né? Por hoje é isso aí. Acabou, né?